Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Estamos aqui com o nosso convidado especial, ele que faz a diferença na sua profissão. Ele que faz um trabalho humanístico, né? Humanitário, melhor dizendo. Sim. Ele que faz um trabalho social. Ele que vem fazendo palestras em todo o Brasil, palestras. E você que quer, aí que está do outro lado, quer ter um futuro profissional, se destacar dentre vários milhões de profissionais, faça como ele. O exemplo é o Dr. Paulo Viana, nutricionista, um profissional que hoje é gabaritado, um profissional hoje conhecido no mercado, um profissional hoje que vem sendo muito procurado pela população. E eu gostaria de saber dele, a princípio, no primeiro momento, a sua apresentação, o seu trabalho, saber um pouco de você, Dr. Paulo Viana, aqui presente hoje no nosso podcast. Grande Vilela, prazer enorme estar aqui com você nessa tarde. Bem, cumprimentando todos aí que estão nos assistindo ou nos ouvindo, onde estiver. Bem, meu nome é Paulo Viana, como você falou, sou nutricionista e tenho me esforçado para fazer a diferença. Tenho me dedicado para fazer a diferença na minha profissão, não ser apenas um profissional comum, mas buscar atender a pessoa com humanidade, acolhimento, buscar sempre atender de uma maneira diferenciada. Isso não é fácil, um trabalho que a gente dedica empenho, dedicação e muita atualização. Você tem que estar sempre atualizado, procurando se informar a respeito das mudanças do avanço da ciência e também, é claro, ser, acima de tudo, uma pessoa pronta a ajudar. Então a gente está aí nessa busca de colaborar com a saúde das pessoas, tendo uma perspectiva não só individualizada, mas uma perspectiva também de saúde coletiva, saúde pública, né? Uma perspectiva mais ampla, mais macro do atendimento. Então, não é atender apenas uma pessoa, mas saber que aquela pessoa faz parte de uma comunidade e que o conhecimento que você passa para ela pode ser transferido para familiares, vizinhos e isso afetar a saúde pública. Bem, é um prazer estar aqui nesse podcast, cumprimento a todos que estão ouvindo e vamos que vamos, de frente com o Vilela. Dr. Paulo Viana, é impressão minha, ou as pessoas estão assim mais conscientes em relação à alimentação, estão buscando mais informações, estão buscando mais um nutricionista, estão mais preocupadas com a sua saúde, com a sua estética. Como você vê hoje essa procura? Eu queria até fazer uma pergunta, e diante dessa consciência, né, desse mercado hoje do emagrecimento, da estética, da saúde, assim, em média, nas suas palestras. Você faz diversas palestras informativas Uhum. e, em média, em quantas pessoas você dá essas palestras, palestrante quantitativo de pessoas, e no seu consultório a demanda aumentou? Porque existe outros nutricionistas que reclamam da profissão. Uhum. Sim. E hoje a nutrição, ela é uma profissão que está muito procurada. Uhum. Então por isso que eu estou perguntando a você que houve uma mudança de consciência em relação ao público, ao povo. Ou seja, eles estão buscando uma alimentação mais sadia, mais saudável. Eles estão conscientes que a má alimentação advém as doenças. Então eu queria saber de você, nas suas palestras, eh, a demanda está sendo alta, as pessoas estão buscando mais informações, os seus atendimentos nos seus consultórios, a demanda aumentou? Como era? Houve uma diferença entre o antes e o depois? Olha, Vilela, sim, o que que acontece? Nós temos tido uma propagação cada vez maior acerca do conhecimento da prevenção de saúde. As pessoas estão ficando cada vez mais conscientes, sim. Existe ainda muito a se avançar nesse quesito, né? O advento da pandemia em 2020, acho que startou muito essa procura pelo cuidado. Quando teve a pandemia, observou que muitas pessoas foram a óbito por conta de diabetes, por conta da obesidade.
o estado inflamatório da obesidade, as complicações decorrentes da diabetes, levaram muitas pessoas a óbito na pandemia. Então, pós-pandemia, houve um aumento expressivo dessa preocupação das pessoas. Mas ainda assim, essa preocupação está mal coordenada, porque muitas pessoas ainda procuram por motivos errados, né? Então a pessoa vai procurar um cuidado de saúde, mas às vezes não tem a noção que existe um problema muito maior por trás do que ela está procurando. Então, o que a gente percebe é aumento realmente da demanda, principalmente após a pandemia. Já há muitos anos, a definição de saúde não é mais ausência de doença, há muitos anos. Há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, provavelmente, a definição de saúde não é mais ausência de doença, mas é um bem-estar físico, psíquico, espiritual e emocional. Então, no fato de você não ter uma patologia diagnosticada, não significa que você está com saúde. Muitas vezes as pessoas chegam no consultório e falam, não tenho nada. Então, a ideia ainda do que é saúde ainda está muito defasada. Ah, mas a saúde é somente não ter uma doença? Não. Saúde é muito mais do que isso. É você estar bem plenamente, você estar em condições. Ah, mas eu não tenho doença nenhuma, mas eu não consigo fazer um trote, não consigo fazer uma corrida, não consigo subir uma escada. Então tem alguma coisa errada. Eu tô plenamente bem, mas não consigo subir uma escada que me dá dor na perna, que eu não aguento subir a escada, então tem alguma coisa errada com a pessoa. Então a saúde é muito mais do que a ausência de doença. E então a procura aumentou sim, a relevância da profissão tem cada vez estado mais em evidência porque as pessoas observam isso. É óbvio, né? E nas nossas palestras o que a gente observa é que as pessoas chegam e elas dão valor ao que você apresenta de conteúdo. Se você é um profissional que quer fazer a diferença, e aí eu falo para todos os profissionais aí que estão me ouvindo, tem que ter conteúdo. Não adianta você simplesmente chegar e falar aquilo que as pessoas já sabem. Não adianta você querer atender uma pessoa e entregar para ela um protocolo que ela pode pegar no Google. Não precisa. Você tem que fazer um negócio individualizado. Cada pessoa é uma pessoa, cada demanda é uma demanda. Então não adianta eu querer fazer um tratamento que a pessoa vai aceitar bem se eu vou fazer mais uma repetição de alguma coisa que ela já ouviu em algum lugar. Então eu tenho que trabalhar em torno da demanda, não é tratar o problema somente, é tratar a pessoa como um todo, né? Então a pessoa ela é uma fonte de problemas e ela tem causas também, né? Então a causa do problema qualquer, eu vou só trabalhar na consequência, né? Ou a pessoa está com obesidade, a parte do emagrecimento. Estou com obesidade. O fato é emagrecer. Beleza, vamos só emagrecer a pessoa? Ou vai ver por que ela está ganhando aquele peso? Por que ela ganhou aquele peso? Né? Alguma coisa tem ali. Né? Tem casos de ansiedade, já viu? Você já deve ter tido, paciente que tem ansiedade de comida, ansiedade de comer. Não, isso é muito comum, isso é muito E comum. então a pessoa engorda, né, é natural, né, que a pessoa ela desconta sua ansiedade na alimentação. E Sim. aí a alimentação dela também é ruim, porque ela começa a se alimentar não de forma saudável, mas de alimentação tipo hambúrguer, batata frita, doce, uma série de coisas que fazem males para a saúde. E, como você disse aí agora, recente, que você falou que as pessoas procuram de maneira errada. Será que as pessoas estão procurando, essa consciência, essa mudança de consciência de saúde, é de saúde mesmo ou é a parte estética que as pessoas estão mais preocupadas com o corpo? Como que você acha disso? Então, na verdade, a gente tem um grupo de pessoas que querem somente a parte estética. Né? Então está visando mesmo a questão estética, mas isso é muito público. Eu te diria que assim, os mais jovens tendem a ter essa preocupação maior com a estética. As pessoas, quando chegam mais na casa dos 40, 50, 60, já tem um equilíbrio maior. Alguns querem estética, mas também querem saúde. A grande questão é essa questão do imediatismo. Né? Você quer um resultado para ontem. Né? A ciência da saúde não é uma ciência exata, que nem a matemática, que nem a física. Cada metabolismo é um metabolismo, cada ação é uma ação, cada estratégia é uma estratégia. Então, não dá para a gente achar que na saúde 2 vai dar 4, porque pode ser que dê, mas pode ser que não. Então tem que avaliar a evolução de cada Aí as paciente. pessoas começam a tomar
remédios e outras coisas a mais para poder ter esse resultado imediato. Como, por exemplo, hoje eu estou vendo uma modificação incrível, assim, Uhum, eh, homens que querem ficar forte antes, uhum. na academia, tomando anabolizante, pá, para poder ficar forte, hoje ao contrário, eles querem ficar magro. Ou seja, eu vi homens fortes que hoje estão magrinhos. Ou seja, ué, um cara não estava obeso, ele não estava com obesidade. E por Uhum. que levou ele, eh, ter essa mudança? Será que foi o médico que disse para ele: "Olha, é necessário você, emagrecer e não buscar outros meios para ficar forte", ou ele estava tomando um índice de anabolizante e o médico, disse para ele, orientou ele a ir pelo caminho do emagrecimento, mas tem vários homens hoje que buscavam a forma de músculo, né, a estética, e hoje estão buscando uma outra maneira, agora estão, optando pelo emagrecimento, entendeu? Sem ser obesos. Eu entendo aquelas pessoas que são obesas, né, e elas buscam o emagrecimento, porque o emagrecimento a obesidade não é saúde, né. Não. Obesidade não quer dizer que é saúde, você tá gordo não é saúde. Uhum. Então, é fato que a pessoa vai buscar o emagrecimento. Só que eu não estou entendendo é que aqueles que estão com o corpo perfeito, não estão com obesidade, e que antes buscavam a estética corporal músculo, e hoje estão buscando a estética corporal magra. O que que você pode me dizer dessa mudança aí? Você já chegou a pegar alguém assim lá no seu consultório? Olha, o que a gente observa muitas vezes é quando existe o distúrbio da imagem corporal, né? Eu já peguei alguns casos assim, de pessoas que estão bem, e aí a gente sempre faz uma pergunta estratégica. Qual é a pergunta estratégica? O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer para te ajudar? Que é para perceber o que a pessoa quer, né? E aí muitas vezes a pessoa chega realmente abaixo do peso, ou no peso até adequado, e fala, não, quero emagrecer mais. Dificilmente eu vejo isso com homens. Eu tenho visto isso mais em mulheres. Homens é mais difícil. Homens normalmente não têm visto essa sua percepção, não tem visto no consultório. Os homens eles querem mais a definição mesmo, querem mais a massa muscular. As mulheres têm essa percepção por conta até de desvios de margem corporal e essa sangria por emagrecimento a todo custo. Mas você acha que a questão dos homens seria a questão de alguns já estarem na faixa dos 40 anos, aí começa a mudar, Pode ser, porque pode tem ser. essa questão também da idade, né. Sim, às Então vezes. chega numa determinada faixa de idade, eles querem já não querem mais querem uma saúde mais uma questão mais saudável, né, um É, corpo mais isso, saudável. isso acontece em muitos homens que passaram a vida toda acima do peso, aí tem aquele impacto, cheguei aos 40 e pouco, começa a observar alterações de testosterona, começa a observar algumas alterações corporais, aquilo que não conseguia fazer antes. A saúde sexual masculina, inclusive, é uma coisa que impacta muito. Tá? Fala sobre saúde sexual masculina, o cara ele vende um carro para resolver o problema. Então, ele precisa dessa atenção, né, Nós não maior. vamos entrar nesse mérito da saúde sexual dos homens, entendeu? Porque não é o Mas tema de hoje. não é o tema de hoje, mas dizem aí que o anabolizante é complicado, né? Para os homens que ficam tomando anabolizante Sim, aí, a saúde sexual, sim. né, é complicado. Então, assim, Coração também. coração também. Então, muito Prejudica bastante. cuidado com essa. Hoje você pode estar até novo, né, e não sentir os efeitos, mas a partir dos seus 40, 50 anos você vai começar a sentir, né? Isso, Sim, o que nós temos hoje muito é o uso dessas medicações que inclusive é o tema do nosso podcast hoje, principalmente, né, o Monjaro, né? Monjaro, é. A gente vai chegar aí. Vai chegar Mas aí, antes né? de chegar no Monjaro, que é a polêmica, hoje está boa parte das pessoas estão utilizando esse Uhum, medicamento. Eu queria uhum, falar um pouco sobre os alimentos. Eu queria que você citasse aqui os alimentos que uhum, fazem, que traz risco para a saúde, porque eu acho que as pessoas, uhum, desde o nascimento, uhum, tem um hábito, de ensinamento negativo em relação à saúde, ou seja, a uhum. pessoa já nasce se alimentando mal, Sim. ela não tem aquela consciência da alimentação saudável, entendeu? Então tudo é uma questão de cultura, de costume, Uhum, né, de ensinamento.
E aí, durante a sua juventude, você vai se alimentando de forma erroneamente com, alimentos que industrializados, alimentos, com químicas, e aí isso quando você chega à sua idade lá dos Você 30 vai colher o fruto da anos, árvore você podre. vai colher os frutos, é isso aí Da árvore começa a podre. advir os problemas. Eu acho que Sim. essa conscientização de hoje da nutrição, que a nutrição hoje está em alta, é por conta também dessa situação das doenças, porque eu estava conversando com um amigo, o Paulo, de forma informal, sobre um número exorbitante do câncer, né? Uhum. Hoje o câncer é a doença que mais mata, né, no mundo, né? A doença que mais mata no mundo é o câncer. E o número pulou, exorbitou, é exorbitante hoje. Todo dia. Você tem morte de câncer. Todo Uhum. santo dia, agora, nesse momento, amanhã, todo santo dia. Sim. Então, assim, e ele falou de um detalhe. Uhum. Aí adivinha o que é? Alimentação. Ele disse que o peixe e o caranguejo, boa parte estão contaminados por conta daquele chorume líquido do lixo que Uhum. contamina o solo e contamina os mares. E boa parte desses alimentos, não sei se isso é verdade, entendeu? Uhum. Isso é uma conversa informal, que Uhum. ele disse que e esse líquido ele é cancerígeno, né? Ele é cancerígeno. Então que os peixes estão contaminados, tanto o peixe como o caranguejo. Uhum. E eu não sei se você já percebeu, nas orlas aí das praias, não tem aqueles prédios, você já percebeu que tem nas determinadas praias, o esgoto sendo lançado para o mar, o Uhum. esgoto dos prédios sendo lançado ao mar. Então Uhum. isso é uma forma de contaminação também do meio ambiente, dos alimentos, do peixe e tal. E isso me espantou muito, porque não só esses alimentos, mas como você vai no mercado, você vai lá ver um tomate bonito, vermelho, bonitão ali, e ele está cheio de agrotóxico. Uhum. Então, a maioria dos alimentos que a gente consome tem química. Sim. E aí eu queria que você destacasse aqui, não é para espantar o público, mas para orientar, olha, isso aqui pode te causar isso. Dando um exemplo, o arroz é açúcar, vai te causar diabetes. O macarrão é isso. O miojo que você compra lá no mercado, a química, vai te causar isso. E qual seria a alimentação sadia para a pessoa é, preventiva em relação a essas doenças? Porque nós temos a diabetes, que vai matando aos poucos a pessoa, e tudo, a maioria da parte dos alimentos são açúcar, Uhum. né? Tem aí o câncer que está no auge, e outras doenças, como você pode dizer aqui, que você é o profissional da área, e é por conta da a situação, por conta de química, de poluição, de industrialização desses alimentos. Vamos ser sinceros, os alimentos tá matando o povo, não tá? En- Vamos jogar limpo aqui? Então, Tá Vilela, matando. O o que, que que é que saudável, na acontece? verdade? O que, que é saudável hoje para você se alimentar? Porque hoje o povo não. Pô, eu vou alimentar com fruta, a fruta tá com química. Eu vou lá pro tomate, o tomate tá com química. E aí? Como é que a Então, gente muda essa história aí, pelo menos para ter uma saúde melhor? a sua pergunta é uma pergunta bem ampla, né? Quando você fala do diabetes, arroz, você está falando de alimentos in natura, né? Então, arroz normalmente é um alimento minimamente processado, colhido, vai ser embalado e vendido, né? Agora, é diferente, por exemplo, de um ultraprocessado, que aí são perguntas diferentes. Nós temos as contaminações ambientais, né? Que você citou aí também. E, de fato, tudo isso vai trazer prejuízos impactantes para a saúde da população de um modo geral. Foi o que a gente falou no início, quando a gente pensa no tratamento individual, a gente também precisa pensar em políticas públicas para a população. Por quê? Porque se os hospitais estão lotados, se o número de pessoas oncológicas, de pacientes oncológicos estão aumentando, algo está errado aí, né? Nós temos de fato aí, quando se trata de meio ambiente, nós temos de fato que pensar que existe de fato contaminações do meio ambiente que vão piorar o solo, e esse solo contaminado vai desencadear muitas vezes no mar e vai contaminar tanto o que é plantado quanto o que é pescado,
né? E aí a gente pode dar algumas dicas aí de como você escolher o melhor peixe ou o melhor alimento fresco, né? Então, assim, por exemplo, o peixe, quando ele tem a vista opaca ou a pele, quando você encosta o dedo na pele do peixe, ela afunda na escama, isso caracteriza que ele não está em boa condição. Quando está com a vista opaca. Ou quando está com aquela parte da glândula, que é a parte de baixo, não está mais vermelha, as escamas não estão bem aderidas, é porque o peixe não está adequado. Ele já está contaminado ou estragado. E aí, microbiologicamente, ele é proibido. Tanto que a gente proíbe o consumo de peixe para mulheres grávidas no primeiro trimestre, preferencialmente. Você falou de questões relacionadas a hábitos alimentares. Aí a gente tem que pensar numa coisa muito ampla, porque assim, a gente já começa a destruir a saúde na barriga da mãe. Então, a parte de nutrição e genética está apontando para isso. Na barriga, no ventre materno, no período embrionário e depois no período fetal, principalmente no período embrionário, que são as 12 primeiras semanas. Naquele período ali, está se fazendo a formação metabólica da criança. A genética, a nutrigenoma, ela aponta 3 janelas metabólicas. Primeira janela metabólica é o período embrionário, dentro da barriga da mãe. Segunda janela metabólica é na infância, até os 3 anos, por aí. Depois na puberdade. São momentos que o corpo vai se adaptar àquilo que você está comendo e vai, por exemplo, induzir doenças no futuro. Mulheres que nascem mulheres que geram, filhos que nascem acima do peso para a idade gestacional, que a gente chama de GIG, crianças grandes para a idade gestacional, ou macrossômicas, que são grandes demais para a idade gestacional, essas crianças, elas têm o potencial de se tornarem obesas no futuro. Elas já têm um marcador genético lá escrito na genética delas, para no futuro elas terem uma tendência à obesidade. Aí tem gente que fala assim, mas eu passo na porta de uma churrascaria e já ganho 3 quilos. A genética dela está apontando para isso desde lá do período embrionário. Depende do que a mãe estava comendo. Né? Mas eu vou na churrascaria, como 3 quilos de carne e nada acontece comigo. Dependendo do que a mãe está comendo. A genética está sendo formada já no período intraútero, embrionário. Né? E aí isso vai se formando ao longo da vida, como você falou. Nessa perspectiva, nós temos vários alimentos que vão prejudicar a nossa saúde, principalmente os ultraprocessados. Né? Nós temos hoje uma escala de ultraprocessados, processados, minimamente processados in natura. Né? Isso é uma pirâmide até feita pelo professor da USP, um professor muito conhecido da USP, né? Da Faculdade de Medicina da USP. Então, vou dar um exemplo aqui do que é um alimento ultraprocessado. Um alimento ultraprocessado, ele é altamente cancerígeno. Ele tem carcinógenos elevadíssimos. Né? Ele tem corante amarelo, ele tem corante caramelo, às vezes ele tem glutamato monossódico. Os embutidos têm glutamato monossódico, são a salsicha, mortadela, salame, presunto, apresuntado. Tudo isso tem glutamato monossódico. Presunto, apresuntado, salame. Salame, isso que o pessoal gosta muito, né? Então, mas vamos à questão dos ultraprocessados. Altamente cancerígeno. Altamente, potencial carcinogênico elevado. Né? Hoje tem até uma política de colocar uma lupa, né, que foi desenvolvido para alimentos com alto teor de gordura e alto teor de açúcar, e com alguns alimentos com alto teor de sódio também. Só te fazer uma pergunta rapidamente, por que esses produtos que são altamente cancerígenos, por que não é proibido? Olha, se mantém, é o mercado, querem faturar. O importante é faturar em cima da... Se a gente for entrar nesse tema aqui, a gente tem que fazer um outro podcast. Tem que gravar um outro podcast só para isso. Porque o que acontece? Existe, sim, interesses, né? Óbvios, claro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do ultraprocessado para o povo que está nos ouvindo entender, certo? Suco de abacaxi em pó. Tá? Ele é ultraprocessado. Ele não tem nada de abacaxi ali. Né? É química pura. Química pura.
Né? De abacaxi não tem nada. E o Ele é pior que ultraprocessado. eu já tomei muito desse. Né? Ainda bem que você não me Na ofereceu. Na correria, Ainda a bem que gente não vai me lá, faz ofereceu aquele hoje. suquinho rápido, vai, pum! Se me oferecesse, eu não teria tomado. O que acontece? Mas o suco de abacaxi em pó, ele é um produto ultraprocessado. Ele não tem nada de abacaxi. Ele tem, é que nem aquele desenho, aquele programa antigo, sabe? O Chaves que tinha lá, parecia com groselha, com gosto de abacaxi, mas não tem nada de abacaxi. Parece abacaxi, tem cara de abacaxi, gosto de abacaxi, seu cérebro entende que você está comendo abacaxi, mas de abacaxi não tem nada. Ele tem só saborizantes, tem edulcorante, tem substâncias que vão fazer o seu corpo entender que você está tomando suco de abacaxi. Né? Mas você não está tomando, não está comendo abacaxi, certo? Aí você tem ali o processado. O processado seria o abacaxi em lata. Ali tem abacaxi. Tem abacaxi. Tem. Tem um pouco de descasca o abacaxi. Vamos descascar esse abacaxi. Ali tem abacaxi, mas não é apenas o abacaxi. Tem muito glutamato monossódico. Por exemplo, se a lata estiver amassada, não compre. Não compre, porque o revestimento da lata tem uma substância chamada bisfenol A. Bisfenol A também é cancerígeno. Também é cancerígeno. Aí, não, vou comprar a lata, tá amassadinha. Já soltou bisfenol A no líquido. Então já tem um glutamato monossódico dentro da lata e ainda vai ter os conservantes, ainda vai ter talvez um agrotóxico que você citou aí, que plantou lá, que está cada vez mais, e ainda vai cada vez mais sendo utilizado, né? Até o orgânico, às vezes, que é orgânico, né? Eu estava passando esses dias no interior, perguntei para um rapaz que era um plantador rural, falei, rapaz, a tua goiaba é orgânica? Doutor, é orgânica. Só que quando dá bicho, a gente bota um remedinho. Eu falei, ué, mas como assim? Então não é orgânica. Não, mas é orgânica, né? A cabeça dele é orgânica. Taca ali a química. Mas quando dá bicho tem que botar um remedinho. Então pegou. Né? Aí o que acontece? Nós temos aí um processado que tem tem substância do alimento, mas tem muita química e muita coisa que vai gerar mal. É o agrotóxico do plantio, é o bisfenol A da embalagem, que se amassar passa para o alimento, é o glutamato monossódico, é os conservantes que está sendo colocado ali, porque não tem tempo de prateleira, vai estragar. Então, para durar 2, 3 meses de validade, tem que botar os conservantes. Tudo que dura muito tempo tem que ter conservantes, senão estraga, certo? E aí você tem o minimamente processado. O minimamente processado, tipo um abacaxi descascado, embalado a vácuo. Ele foi minimamente processado. Eu estou dando exemplo do abacaxi, mas isso serve para qualquer alimento, tá? Sim. Serve para qualquer alimento. Ele é minimamente processado, só foi descascado e embalado. Pronto, acabou. Isso em relação ao abacaxi. E o abacaxi in natura é a fruta, propriamente dita. Então, quando você vai trabalhar com alimentos industrializados, a maioria, para ter tempo de prateleira, vai ter que ter alguma coisa ali que vai gerar algum problema. E hoje, nós temos uma relação também muito grande de câncer com a alimentação. Câncer de traqueia, esôfago, laringe, faringe, estômago, fígado, intestino, uma série de câncer que estão correlacionados ao estado, inclusive de obesidade, estado inflamatório da obesidade. Isso aí também a gente pode correlacionar porque a obesidade produz inflamação, que por sua vez vai gerar substâncias que a gente chama de ocitocinas pró-inflamatórias, que vai automaticamente gerar processos de mutação celular, que pode gerar neoplasia, que pode gerar câncer. E então, esse processado é o mais saudável? Não, o mais saudável é o in natura. É o in natura. É o in natura. Ou minimamente processado. Você pode dar exemplo do in natura? Então, abacaxi, pronto. Você vai lá... a fruta. É a fruta do abacaxi. Ou minimamente processado. Sem a química do... Isso aí você vai ter que caçar um lugar e tem que procurar um lugar. Como é que você mede esse agrotóxico nas frutas? Então, como é que você vai saber se o nível dessa química... Quem faz o controle das leis é a Anvisa, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tem que fazer o controle, né, dar permissão de uso de agrotóxico no país. Né? Isso aí tem que ter políticas públicas voltadas para isso. A gente tem que pensar também que o alimento, muitas vezes, que é vendido como orgânico, nem sempre ele é orgânico, como eu dei o exemplo aí. Então, o que seria o melhor dos mundos, né? A gente também teve mudança no estilo de vida.
Muita gente que antes, para falar contigo, muitos anos atrás, eu ia ter que ir na sua casa. Agora eu não preciso mais. Eu pego o celular e te mando no WhatsApp. É. Então, isso também influencia muito hábitos que antes a pessoa tinha, não tem mais. Então, assim, antes eu, para falar com alguém, tinha que me deslocar, tinha que subir uma escada. Agora não, agora tem elevador, tem escada, tem controle remoto, tem WhatsApp, tem Instagram, as pessoas estão cada vez mais. A pessoa trabalha de casa, não precisa sair de casa. Isso aí. Não precisa andar até o ponto de ônibus. Então, as mudanças da vida, do contexto de vida das pessoas também têm influenciado no aumento. Aí você pega um aumento dos agrotóxicos, com uma liberação de uma falta, talvez, de controle de saneamento básico, que vai jogar e contaminar muitos solos por aí, né? E muitas vezes também, consequentemente a isso, né, a pessoa vai escolher os produtos industrializados. Aí eu queria dar o exemplo aqui do açúcar invertido. Você falou, tem interesse? Tem interesse. O açúcar invertido é um interesse, né? É um interesse claro. O que é o açúcar invertido? Já ouviu falar do açúcar invertido? Não. Não? Não. É pegar o açúcar e botar de cabeça para baixo. Não, brincadeira. Não. Então, o açúcar invertido, existe um composto natural, na verdade não é um composto, existe um alimento, né, que é produzido pela natureza, que é o mel de abelha. Uhum. O mel da abelha, ele tem 45% de glicose, 45% de frutose e 10% de minerais. 90% do mel é frutose ou glicose, ou seja, açúcar. O mel é um açúcar bom. É natural, beleza. Mas açúcar é açúcar, não existe açúcar bom. Né? Bom é não comer açúcar. Isso seria bom. O mel, ele tem um potencial de doçura maior. Por quê? Bioquimicamente, quando você vai analisar o mel no esfregaço de uma lâmina, as partículas do mel, elas giram no sentido anti-horário e faz dele um açúcar mais doce do que o açúcar refinado. Então, o que muitas vezes a indústria coloca lá? Amido modificado, açúcar invertido. Para quê? E esses compostos são compostos modificados na indústria para poder potencializar o sabor do alimento. Exemplo, do açúcar invertido. Eles têm uma maneira de pegar o açúcar comum e transformar em açúcar invertido. Aí eles fazem isso na indústria. E aí o cara, vamos supor que eu sou dono de uma fábrica de bolo. E aí eu produzo lá 1.000 bolos por mês. E gasto, sei lá, 100 quilos de açúcar. Se eu boto açúcar invertido, eu gasto 30 quilos de açúcar. Caramba. Eu economizo no açúcar e deixo o bolo mais doce do que estava antes. E o açúcar te deixa viciado, porque a glicose, uma vez que ela é digerida, absorvida no cérebro, ela ela entra também na forma de triptofano. Triptofano, por sua vez, gera serotonina que dá prazer. Então você fica, de uma certa maneira, viciado naquele negócio. Então gera um desejo de comer mais. Por isso que tem as pessoas que ficam doida por doce. Chocolate faz isso. Todo momento. Chocolate faz isso. Tem chocolatras, né? As pessoas sempre querendo... Nada contra quem gosta de comer chocolate. Todo mundo pode comer de tudo. Tem que ficar muito claro isso aqui, Vilela, que assim, a gente não quer pregar terrorismo alimentar. Todo mundo vai comer de tudo. Você pode comer de tudo que você quiser. Mas de forma moderada? De forma controlada. E com estratégia. Né? Você não pode comer... Obviamente, se você querer comer açúcar industrializado todo dia, tá pedindo para arrumar um câncer. Aí começa, foi o que você falou, começa lá na gravidez, a mãe já chapando química no embrião. Né? É isso. Começa lá na gravidez, a mãe chapando química no embrião. E aí vai aquele ao longo do tempo... Cadeia sucessiva de erros alimentares. A criança já nasce macrossômica ou acima do peso, né? Com potencial de resistência à insulina, porque a mãe teve na gravidez. Isso é um fator. Diabetes gestacional é um fator de risco para a mãe e para a criança. Porque a mãe fica com risco para ser diabética tipo 2 depois, e a criança fica com risco para desenvolver diabetes tipo 2 também. Se tu também não nascer com problema, né? O problema uma criança nascer com esse tipo de problema aí, com deficiência, né? Pode acontecer, não pode? Mas aí, muitas vezes... Mas aí já é outros fatores. Né? A ausência, por exemplo, de ácido fólico pode formar uma formação tumoral, mas isso aí já são outros fatores. É porque, na verdade, sua pergunta foi uma pergunta aqui bem ampla, muito ampla.
Mas tem muita coisa para falar sobre agrotóxicos, políticas públicas para o O que agrotóxico, você acha controle que, da Anvisa, em relação a controle políticas de... públicas, o que você acha, na sua opinião, que tem que ser feito? Eu acho que as políticas públicas são maravilhosas no papel e péssimas na prática. Então, principalmente prevenção de Não doenças. impacta de verdade. É É, muita conversa fiada, ou seja, é muito seminário, é muitos encontros, é muitas conversas e, na verdade, não impacta de verdade na população. Não é isso? então, é mais ou menos isso aí. Na verdade, a gente tem uma... Algumas sim, né? Algumas Alguns dá projetos certo. realmente Dão certo, certo. impactam Exatamente. ali, mas a maioria num todo não. O que, na verdade, a gente É um precisa... palco, Porque é um holofote o que a gente dos precisa é políticos. gente que quer fazer, que Isso. faça e não queira somente fazer, mas que realize, que concretize as políticas públicas. Então, se nós temos ali uma população, a gente sabe que diabetes ela não tem dados de diagnóstico porque não vai no atestado de óbito, mas mata muito tanto quanto câncer. Muita coisa. Né? Mas tá lá no atestado de óbito, o cara morreu por acidente vascular cerebral, mas em decorrência de um quadro de arteriosclerose provocado por diabetes. Né? Então, muitas vezes, essa preocupação em cuidar da política, né? Então a gente tem que trabalhar com uma premissa importante de saúde pública. As políticas públicas precisam trabalhar prevenção. Tem que ter prevenção. Mas eu vou tratar o cara... Por que os hospitais ficam cheios? Aí o gestor político vai falar assim, eu tô gastando pra caramba com UTI. Tô gastando muito com medicamento. Claro, vai gastar cada vez mais. Não faz a prevenção? Não tem a prevenção. Só vai aumentar. Só vai aumentar os gastos com medicamentos, só vai aumentar os gastos com internação, com tempo de internação. Só pegar os estudos para ver quais são as pessoas que mais ficam internadas. São as pessoas com obesidade, são as pessoas diabéticas, são os hipertensos, são os cardiopatas. E quanto mais tempo você fica internado, maior fica a chance de piorar. Porque o cara pega uma bactéria, entra com uma infecção do trato urinário e sai de lá num saco preto. Entendeu? É isso que acontece. Então a prevenção é o cargo-chefe. Tem que ter prevenção. Política pública não pode se desenvolver sem prevenção. E você acha que a prevenção já começa lá na idade... No ventre da mãe. No ventre da mãe. E aí, já com as grávidas. Ali, com as grávidas, depois passa para a escola, né? Eu não sei se você já deu palestra em escola. Sim, já dei muita palestra em escola. Qual município que você já chegou a dar? Eu já dei... Escola estadual ou municipal? Escolas municipais de São Gonçalo, já dei palestras, né? A gente tem feito, a gente tá, assim... Já observou a alimentação dessas crianças nas escolas? É complicado. E o que você tem a dizer sobre na época a alimentação? Que eu observe, na época, melhorou um pouco nos últimos tempos. Melhorou um pouco em alguns municípios, não em todos. Eu também não tenho acesso a todos os municípios. Sim, mas aonde você teve contato? Não foi bom. Não foi bom. Não foi bom. Onde não tem nada de nutricional ali, nada de saudável. No papel tem, é isso que eu falei. Se você olhar a parede da escola... Sempre tem um nutricionista para assinar o papel lá para poder não ter a cauda da fiscalização. Não, mas na prática a alimentação... Se você ver o que acontece. O que eu observei, eu não posso falar de todos os municípios, eu não tive em todos os municípios. Você teve acesso, você viu de perto ali a cozinha, você viu ali a alimentação das crianças. Então, nesse caso a gente vê um cardápio maravilhoso. Isso não é só escola pública, não. Escola privada isso também acontece. Seu pai paga e às vezes não cumpre o que creche, tá ali. Por exemplo, creche, a criança fica o dia todo e aí tem a alimentação ali da creche. Isso. A gente vê que tá muito bonito no papel, muitas vezes. Tem um cardápio maravilhoso. Você olha lá o cardápio na parede. Se você for na cozinha, para começar, você já não tem os princípios microbiológicos sendo aplicados. A estrutura da cozinha está ruim, né? Tem excesso de vetores, a higiene não é boa, os manipuladores não estão treinados, não tem controle de treinamento dos manipuladores, não tem política de treinamento dos manipuladores para evitar a contaminação dos alimentos, não tem política de descarte de resíduos adequado. Né? Para onde vai aquele óleo daquela cozinha? Para onde vai aquele lixo ali daquele alimento? Vai para onde? Aí só começando para a questão de infraestrutura da cozinha, já começa pegando. Isso estou falando. Só isso já é o suficiente para fechar a cozinha. Por mim, na minha opinião, já fecharia. Porque você já entra com o seu sapato colando no chão. Não te dá uma touca às vezes pra você entrar, não te dá...
Porque na entrada já tem que ter uma touca para você botar. Sim. Né? Manipulador com adorno, que pode cair no alimento e depois alguém ingerir, brinco e tal, que está proibido. Né? Então a gente já começa a ver problemas estruturais e problemas de manipulação. Né? E de treinamento também. Aí você pergunta, tem um documento aí, alguma coisa, foto de treinamento, teve treinamento? Que mês teve treinamento? Às vezes não tem. E quando tem, às vezes é um treinamento assim, para inglês ver. Né? Bateu foto, tirou lá, botou no papel, mas cadê? Não está na prática. Você vê que até eu teve ali um papel escrito, treinamento de boas práticas de alimentação. Mas quando você vai ver lá na hora que o cara tá fazendo, o cara tá coçando a cabeça e botando a mão no alimento. E que prática de manipulação boa é essa? Na hora que se observa. E aí, o cardápio é bonitão. Mas o que é oferecido é outro. Isso que eu tô te falando do que eu tive acesso. Eu não posso dizer que isso acontece em todos os municípios. Mas eu já, em colégio particular também, eu tenho filho, então eu vou no colégio do meu filho às vezes e vejo lá que porque os pais muitas das vezes não têm assim o hábito de ir na cozinha verificar, né, de verificar se realmente a alimentação dos seus filhos estão sendo de maneira correta, de verificar o cardápio, se bate o cardápio ali com a alimentação que está sendo oferecida. Política de cantina, Vilela. Quantas vezes você já chegou na cozinha dessa, alimentos vencidos, já pegou? Não, vencidos eu não encontrei nessas condições, não. Mas já encontrei uma vez em um abrigo de longa permanência para idosos em um município distante aqui. Eu encontrei algumas coisas vencidas lá numa visita que eu fiz. Mas em colégio eu não cheguei a ter a oportunidade de olhar, né? Porque também eu fui lá fazer palestra e não me deixaram abrir tudo, né? Porque se você for olhar tudo... eu acho que vou sair de lá correndo. Né? Aí a dica para o Ministério Público, Vigilância Sanitária Estadual, todos os órgãos, né? Fazer uma fiscalização nessas escolas, principalmente na alimentação, na cozinha. Tem que se pensar também na questão da política da cantina. Por quê? Uma coisa é a alimentação que está sendo servida nos colégios públicos e outra coisa é o que é vendido na cantina ou nos arredores, que é liberado. A criança sai do colégio, já do lado tem lá uns R$3, ele compra o que ele quiser. Sim. Entendeu? Aquela coxinha cheia de... com aquele óleo... O que na política pública a gente chama de desertos alimentares. São os desertos alimentares. Você não encontra coisa boa, tá tudo deserto. Né? Tudo minado. É um deserto. Tá tudo minado. É um deserto de coisa ruim. Assim, só tem areia, você não vê coisa manancial de vida. Você só vê coisas. Então, são os desertos alimentares. Existem vários estudos hoje da UERJ, da USP, né, de instituições bem conceituadas que falam sobre esses desertos alimentares. Que são os entornos dos colégios. Então você acha que seria importante uma conscientização também, no caso, como você já dá palestra dos pais, sim, professores, diretores das escolas e poder público também. Exatamente. Para não cair nesse erro aí das escolas. A começar assim, eu acho que assim, fiscalização não é o nosso foco. Não é. Meu objetivo aqui... outros órgãos. O meu objetivo aqui é gerar saúde. O meu objetivo aqui não é ficar falando quem está errado, quem está deixando de estar errado. Né? O meu objetivo é gerar saúde. Então, obviamente que a fiscalização, quando ela chega, ela corrige. Mas o cara vira as costas, 3 meses depois volta a fazer errado. Tem uma creche lá no município de São Gonçalo, que eu não vou te falar o nome, uma creche lá que eu tive lá, e a cozinha é horrível. Eles acumulam alimentos de 2 creches numa única creche, faz toda a comida ali e leva a comida dele para uma outra creche. Então. Entendeu? Então, assim, alimentos... você olhar, é terrível a cozinha. Então, mas a questão não é... A questão não é você apenas, Vilela, pensar em punir. Porque punir não é o foco. Tem que resolver o problema. Entendeu? Tem que resolver o problema. Para resolver o problema, tem que ter uma política de acompanhamento. Não digo nem conscientização, porque o cara se conscientiza, daqui a pouco ele está fazendo errado. Ele tem que ser treinado, ele tem que ser conduzido a fazer o certo. E aí tem que ter um grupo, de repente, de apoio para isso, fixo, dentro do colégio, com uma política pública, permanente.
Grupo de apoio à alimentação saudável em colégios municipais, estaduais e federais. Em alguma coisa assim, um grupo, um núcleo que esteja Que ali seja para para fazer o dar trabalho, auxílio. auxílio preventivo ali, para orientar como deve ser Aí feito, você fazer trabalha ali palestra. começa como política Um grupo de pública. nutrição, né? Um nutricionistas, de médicos, enfim. É, Né? eu acho que o cargo-chefe ali é realmente a parte da nutrição A nutrição, e com o gestor público. A partir daí, você vai focando nas lideranças dos colégios, né? Nos líderes, né? No coordenador pedagógico, no diretor, etc. Que eles que vão partir deles o que vai entrar ou não no colégio. E depois disso, você tem que focar nos pais, porque a criança vai para casa. Às vezes tem lugar que a criança não tem nem o que comer em casa. não tem. Mas tem lugar que depende muito do local. E aí também conscientizar os pais, né? Porque o hábito tem que se criar desde o ventre da mãe. E hoje você vê nos colégios, né, os colégios públicos e privados também, muitas vezes com meninas com 16, 15 anos já estão grávidas. Sim. Então ali já está desenvolvendo o diabético daqui a 20 anos, que vai parar na UPA, que vai ficar internado, que o gestor público vai gastar com ele. Entendeu? Eu tenho uma palestra que eu boto um vídeo que conta um cara morrendo. É um pouco impactante, é bem impactante, na verdade, esse vídeo. Aparece o cara morrendo numa unidade hospitalar de emergência, e depois a história vai regredindo. E aí começa. O filme termina com ele morrendo. É um videozinho curto, na verdade. Termina com ele morrendo e começa com a mãe dele comendo mal. Né? Ou E seja, aí vai mostrando ele na infância, ele comendo. toda aquela cadeia que foi construída. Pá, mas isso aí é tema do podcast. Você quer continuar com esse tema? A gente vai mudar o tema do podcast. Agora vai para a questão do outro. Mas tem que ter política. Mas, tem que ter política. Uma coisa que eu preciso falar para. Se o gestor que não cuida das suas crianças, né? Como é que você vai transmitir uma alimentação saudável nas escolas? Por exemplo, você vai num restaurante. Aí você olha lá o restaurante chiquérrimo. Mas você olhou a cozinha? Você sabe se aqueles alimentos estão sendo bem feitos? Tem que passar um pente fino. Fino. Aí você chega no restaurante chiquérrimo, você paga caro e você vê uma cozinha horrorosa, eles fazendo de tudo quanto é maneira aqueles alimentos. Eu já vi num lugar chiquérrimo, horrível, aonde só dá pessoas magnatas. Eu também. Que nego anda de helicóptero para cima e para baixo. Eu também já vi. Para almoçar ali num determinado lugar. Sim. Eu era funcionário da casa, eu fui lá na cozinha, porque eu tinha acesso, eu era funcionário, eu tinha acesso à cozinha. Mas quando eu cheguei na cozinha, o camarada deixou tudo cair no chão, pegou aquelas coisas tudo no chão e jogou na panela de novo. Eita. Sem qualquer higiene nenhuma. E aí, a comida vai pro prato, o cara lá está lá na beira da piscina, aguardando a sua alimentação, aí chegou o garçom lá para apresentar e ele nem sabe o que se passou lá dentro da cozinha. Exatamente. O que ele está comendo. Então, assim, é importante que... Eu já vi isso também acontecer. Direto, tá? Eu já vi isso acontecer, inclusive, num restaurante que não existe mais. Ele fechou, né? O nome do restaurante, não vou dizer por uma questão ética, mas o nome do restaurante também não era muito bom, não. Porque era um nome que dava a entender que no próprio nome já não tinha muita higiene. Aqui em Niterói. Foi em Niterói. Aqui em Niterói, digo a você que eu trabalhei um tempo na Secretaria de Defesa do Consumidor. A nossa secretaria, logo no início, alguns anos atrás, ficava no terminal rodoviário ali. Terminal rodoviário, a secretaria ficava ali. Que era um ponto estratégico, onde as pessoas poderiam chegar, fazer suas reclamações e tal. Sim. E aí, um belo dia, era muito bacana porque a gente batia nos comércios, né? Recebia a reclamação e ia fazer a fiscalização. E nós recebemos a denúncia de uma loja de carnes famosa aqui na época, muito conhecida. E aí acionamos a vigilância sanitária juntos, fizemos uma inspeção lá e acabamos de ter que fechar a loja, porque boa parte dos alimentos já vencido, boa parte dos alimentos já indo em composição, indo para composição, estragando. Sim. Carnes. Entendeu? Sim. E aí você via a vigilância sanitária jogando um líquido em cima
Uhum. E o líquido ficava verde, uma questão lá que eles têm de inspeção, Uhum. e fechamos. Não vou dizer o nome da casa Uhum. daqui, que era muito conhecida, e as pessoas Uhum. compravam muito Sim. ali, no Sim. centro de Niterói. Sim. Já fechamos restaurantes aqui no centro de Niterói por conta disso. Uhum. E desse tipo de situação da cozinha, da alimentação, de produtos vencidos, de produtos estragados sendo vendidos para as pessoas. Então, eu acho que essa dica aí sua também é para a população também ficar de olho, né? Porque não é só o gestor, não é só os órgãos, mas que a população também possa estar mais atenta no que elas próprias estão consumindo, Sim. não é verdade? Mas Uhum. mudando de figura aqui, nós vamos falar de uma situação que vem Você me causar permite só polêmica. Eu quero fazer. fazer umas perguntas para Tá. você. Você Então, me permite só fazer uma colocação em sim, relação a... faz aí. Primeira questão em relação a essa sua fala aí, é assim, o ambiente fala sobre si. Eu tenho formação também em auditoria de saúde e fiscalização sanitária, apesar de não estar exercendo agora, já exerci em algumas instituições privadas. E o que acontece? O ambiente fala em si, né? Se você observa aqui, ó, eu tô com esse copo aqui, se ele está sujo, se ele não está adequado, então já diz sobre o ambiente. Uhum. Mas assim, em relação ao que a gente estava falando sobre as políticas, não basta estar no papel. Aí a gente entra, não basta estar no papel, tem que estar na prática. Então aí fica o recado para a população, para os gestores públicos, para quem quer fazer acontecer. Quer trabalhar? Tem que trabalhar. Tem que pegar firme, tem que organizar as coisas, não botar no papel só, Vilela, tem que botar no papel e executar. Fazer acontecer. Senão, fica só aquela foto bonita na parede e as crianças comendo de qualquer maneira. Besteira. E daqui a... Criança não só criança, né? Adulto também. Adulto. E daqui a um tempo a saúde pública gritando. Ah, mas por que está tendo tanta gente infartando? Ah, mas por que os hospitais, as UPAs estão lotadas? A melhor forma de economizar com saúde é prevenindo. É a melhor forma. Ah, mas eu estou preocupado em economizar e investir menos na saúde pública, no Sistema Único de Saúde, no SUS. O SUS quer economizar? Quer economizar como? Prevenindo. Porque vai ser menos gente, um número enorme no futuro de gente ocupando leito hospitalar, um número enorme de gente que vai tomar menos medicamentos, mas isso aí é uma coisa que a gente precisa trabalhar agora para acolher ao longo do tempo em estudos que a gente chama de estudo de corte, que é estudo de longo prazo, e provar com os números. Tem estudos que provam que vai ser 15 anos, 20 anos acompanhando a população e vendo que a pessoa está melhorando. Sim. São os estudos de corte, né, que eu sugiro às universidades estarem fazendo. Já fazem, né, mas acho que não fazem, estarem fazendo. Em institutos de pesquisa também. Porque você vai mostrar o problema e mostrar que está tendo resultado. Né? Então não é só botar coisinha bonita no papel. Chega disso no Brasil. Chega disso nos municípios. Para com esse negócio de ficar brincando com a saúde pública. Botou no papel, tem que executar. Tem que executar. Se o SUS funcionasse como deveria, nós teríamos hoje o melhor sistema de saúde do planeta. É verdade. Se o SUS funcionasse como deveria. Então a gente precisa executar o que está no papel. Simples assim. A eleição tá aí, né? Então o povo tem que estudar muito bem para quem vai votar. Não é ir na onda do dinheirinho, não. Que o povo também vai na onda do dinheiro. O político vai lá, paga, entendeu? E não ir na onda do dinheiro. Ir, de fato, no que realmente aquele político vem desenvolvendo no seu município, vem fazendo, estudar, porque Isso. senão você se auto-prejudica. Você vai pegar R$100 do político lá no dia da eleição, R$200, entendeu? Para você votar num cara por causa de R$100, 100, 200 conto, entendeu? Então vamos parar com essa... As pessoas falam muito de corrupção, Tem que trabalhar. mas o próprio povo também é corrupto, Tem que porque trabalhar. aceita dinheiro. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, vamos fazer políticas públicas que realmente impactam na população, que vai mudar a vida do povo, vai mudar a vida da saúde, vai melhorar a saúde. Isso que é importante. Esses dias... Desculpa. Eu só queria entrar no mérito do Monjaro, que isso aí é uma questão... Só tem 7 minutos só isso. Vamos lá rapidinho, vamos fazer um bate-bola? Vamos lá. Rapaz, mas eu tinha 3 horas para falar sobre o Monjaro. Depois a gente vai marcar um outro podcast com ele. Olha só, o Monjaro, rapaz, o Monjaro tá todo mundo aí. Esse remédio é para diabetes, não é? Então, o que acontece? A terzepatida e a semaglutida são os princípios ativos do Monjaro e Ozempic. Elas atuam, a princípio, no controle de 2 hormônios. A semaglutida de um só, que é o GLP-1.
né? E a tezepatida de 2, GLP-1 e também do GIP. Esses hormônios são hormônios produzidos no intestino, que por sua vez estimula a produção de insulina, né? Então são medicamentos que fazem o controle de insulina, de Uhum. glicose. Uhum. Porque a insulina nada mais é do que o hormônio produzido pelo pâncreas que vai induzir a cascata de transportador de glicose, que é os glúteos, principalmente o GLUT4. Então, esses medicamentos eles têm a finalidade de atuar nesse controle, né? Ah, mas é uma medicação para diabéticos? Sim. Pode ser utilizado em outros quadros também. Obesidade mórbida, né? Pessoas com obesidade mórbida devem usar o Mounjaro ou o Ozempic? Acredito que sim, porque tem obesidade mórbida, vai auxiliar. Também é indicado muitas vezes para pessoas com a síndrome metabólica, né? Sabe o que é a síndrome metabólica? Não. A Já- síndrome metabólica é quando a pessoa tem 3 problemas ou mais relacionados ao que eu vou citar aqui agora: obesidade central, obesidade visceral, aumentos de triglicerídeo, redução de HDL, que é o colesterol bom, né? Também aumento de glicose, e essas pessoas tendem a ter 3 ou mais problemas relacionados a isso, a gente chama de síndrome metabólica. Elas tendem a ter problemas também de doença hepática gordurosa não alcoólica, que é conhecida popularmente como esteatose hepática ou gordura no fígado. Essas pessoas provavelmente estão acima do peso, né? Porque tem obesidade central, tem gordura visceral. Sim. Então, elas têm resistência à insulina. Essas pessoas têm indicação também para o uso dessa medicação, na minha opinião, na minha humilde opinião. O problema é que, quando se faz o uso dessa medicação de forma exacerbada e descontrolada, você acaba tendo um efeito adverso, que em algum momento ela vai gerar algum problema. Eu falei aqui de hormônios do intestino, tá? Falei de GIP, GIP e GLP-1. São hormônios intestinais, que estão relacionados a uma relação muito próxima ao pâncreas, a função da insulina. Quem metaboliza isso é o fígado. Então a gente está falando de fígado. É. Esses medicamentos eles também atuam na questão do controle, principalmente o nosso tema hoje é o Mounjaro, né? Mas isso se estende também ao Ozempic, porque é da mesma linha, né? Só muda o princípio ativo, mas o mecanismo fisiometabólico é o mesmo. Eles atuam, né, nesse controle de hormônios intestinais que vão influenciar na insulina, vão ser metabolizados pelo fígado e vão fazer com que a pessoa tenha menos apetite. Isso. Por que vai ter menos apetite? Porque a insulina, ela sendo aumentada, você tem uma tendência a querer comer menos. E também eles atuam no hipotálamo, sistema nervoso. Hipotálamo. Quando atuam no hipotálamo, eles atuam no centro do controle da fome, né? No centro do apetite. E retarda o esvaziamento gástrico. Mecanicamente, o bolo alimentar fica no estômago mais tempo. Isso. E como ele fica mais tempo no estômago, o toque com o nervo vagal, que é o nervo vago, permanece por mais tempo, liberando mais um outro hormônio chamado leptina, que é o hormônio da saciedade, e inibindo a grelina. Além disso, eles induzem a produção de glucagon. O glucagon é produzido para contrarregular a insulina e ele também inibe a liberação de glicose pelo fígado, que é o que a gente chama de gliconeogênese, e inibe, então, a liberação de glicose do fígado, de glicogênio hepático e a glicose baixa. Então, realmente, essas medicações é para a finalidade de controle de glicose. Sim. Mas elas acabam ajudando a emagrecer. Porque agora veio polarizou, né? Boa parte das pessoas que estão acima do peso estão se utilizando desse medicamento, né? Então, aí tem que se perguntar se é necessário ou não. Primeira pergunta, é necessário usar a medicação? E se a pessoa parar? Quando a pessoa parar de tomar efeito rebote, né? volta tudo e triplo, a pessoa engorda. Então, a maioria tem efeito rebote. Por quê? Você está atuando com hormônios e com o controle do hipotálamo, né? Então, você fez uma mudança, tem que ter mudança. Então, vamos supor que você chegue para mim assim, olha, eu vou tomar um Mounjaro, a decisão é minha, beleza. Você vai procurar alguém que vai te passar isso. Passou para você está tomando um Mounjaro.
Então você tem que mudar os seus hábitos de vida. Se você não mudar, você vai parar de tomar e o hipotálamo vai voltar a atuar do jeito que estava antes. E fora que, assim, vamos lá, você mexeu com o intestino, pode mexer com disbiose, pode mexer com imunidade, doenças inflamatórias intestinais, doenças de Crohn, retocolite Caraca. ulcerativa, diverticulite, diverticulose. Vamos fazer estudo de corte para ver isso? Tem que fazer. Vamos fazer estudos para ver quais são os impactos dessas medicações na próxima década em pessoas a nível de disbiose, de imunidade, de problemas relacionados à questão de doenças inflamatórias intestinais, pólipos intestinais. Qual o impacto dessas medicações nos pólipos intestinais? Até agora, o que se sabe é pouco. Na sua experiência clínica, qual é um dos maiores erros que as pessoas cometem em utilizar esses medicamentos para emagrecimento? Então, os principais erros é não conseguir sustentar depois o efeito do medicamento. Isso é um dos principais erros, porque não teve mudança do estilo de vida, né, como a gente estava falando. É possível emagrecer de forma saudável sem utilizar um medicamento? Ah, claro, óbvio que é muito, muito possível, né? Mas em alguns casos o medicamento é necessário, né? Como eu falei, você é diabético descompensado, está com uma glicose super alta, beleza, é um obeso mórbido, tem síndrome metabólica? Pode ser que seja indicado. Mas tem que fazer a mudança do estilo de vida, que a gente chama de MEV. Mas uma pessoa que não tem nenhum problema, a pessoa vai utilizar para perder 10 por quilos, conta da 5 estética, quilos. vamos dizer. Não tem indicação. Não tem indicação. Ela pode, de forma saudável, obviamente, utilizar ela vai, da maneira saudável. Vai, porque por mais que demore, né? Porque vai demorar um pouquinho. Não é demora isso? um pouquinho mais. O problema é que as pessoas querem o efeito imediato. Imediato. E aí utiliza. Aí vamos pensar aí. Já mexeu com o intestino, mexeu com hormônios intestinais, mexeu com imunidade intestinal, risco de doenças relacionadas ao intestino. Mexe com o pâncreas. Quais são os riscos de doenças? Aí é uma pergunta que eu até me faço, que a gente tem que responder isso através de estudos. Quais são os riscos que podem provocar no pâncreas, né? Na desregulação da função pancreática? Né? Tá mexendo ali com a insulina também. A insulina tem uma ação anticatabólica e anabólica. A ação anabólica da insulina todo mundo conhece, que é induzir o transportador glúteo de glicose. Mas, e a ação anticatabólica? A pessoa perde massa muscular. Né? A perda é uma perda não tão saudável assim. O tecido muscular é um tecido potencialmente ativo. Ele capta glicose também. Então você está jogando fora esse músculo. Né? Você vai perder de tudo um pouco. E você tem ali efeitos também a nível no hipotálamo, porque daqui a pouco, quando tira, o cérebro ele é um órgão altamente dependente de glicose. O cérebro precisa de glicose. Né? E aí você tem estímulo ao glucagon, que não vai fazer gliconeogênese, não vai controlar a glicose. Queda de glicose, se a pessoa tiver uma tendência à hipoglicemia, vai cair e vai desmaiar. Pode ter uma glicopenia. Né? Esse tema é um tema muito interessante. Olha que o nosso tempo aqui é um tempo... Poxa vida, um tempo que... ficou falando de escola aqui, né? Teremos que marcar aí um próximo podcast para somente focar... Porque se a gente ficar aqui, a população quer saber também, né? O povo, as pessoas querem ter esse conhecimento que você tá aqui mencionando. É uma entrevista bem interessante, né? Uma entrevista importante. Então, assim, mas o nosso tempo está muito corrido. Eu queria só que você fizesse suas considerações finais. Nós vamos marcar um outro podcast para falar especificamente sobre essa questão. Sim. Fazer suas considerações finais. E, assim, você acredita... Eu te escrevi que tem umas perguntas, só a última. Você acredita que o maior desafio do emagrecimento está na dieta, na mente ou nos hábitos do dia a dia? Eu diria que o maior desafio está na mente. Por quê? Por que o maior desafio está na mente? Porque o cara quer o objetivo rápido, né? Porque se você consegue entender na sua mente que é viável você emagrecer sem a necessidade de atropelar etapas, se você entende isso, você coloca isso na sua mente, a mudança de hábito e atividade física é uma consequência natural, porque você vai mudar os hábitos e vai ter atividade física. Só que na mente o cara quer para ontem. O cara quer a qualquer custo. Vale a pena? Tem gente que quer pagar. Tem gente que quer pagar com a saúde, beleza. Eu tenho colegas que não ligam para isso.
que vai, deixa ele pagar, vai perder massa muscular, o que vai acontecer daqui a 20 anos é problema dele. Mas a questão é a gente pensar, não é no cara a saúde do cara agora. É pensar na saúde do cara de agora e daqui a 10 anos, 15, 20 anos, porque ele não vai viver só um ano, ele vai viver a vida dele inteira. Então ele tem que ter qualidade de vida pro resto da vida. Então assim, eu não sou contra o uso dessas medicações, que fique muito claro, eu sou a favor desde que seja aplicado num protocolo adequado. E tem que ter o MEV, que é a mudança do estilo de vida. Sem mudança de estilo de vida, não dá. Perfeito. Né? Porque senão vai ter o efeito rebote, o cara vai ficar 1 ano feliz e 10 anos triste. Ou mais. E gostaria muito que você deixasse seus contatos, aonde a pessoa pode te procurar, né? No seu consultório, seus telefones de contato. Como é que a pessoa que está nos vendo agora, eu quero falar com o Dr. Paulo Viana, eu quero ir no consultório dele, eu quero me consultar com ele. Como essa pessoa entra em contato com você? Então, a gente tem o nosso Instagram, né? Que é @nutricionista Paulo Viana, com 2 N's, né? E tem os telefones do consultório, mas digo para você que não tem os de cabeça aqui não. Mas se de repente quiser botar depois na legenda, a gente coloca na legenda, né? Os contatos do consultório, aí você pode pegar na legenda. Mas se você quiser me seguir, né? @nutricionista Paulo Viana, com 2 N's, e a gente vai estar lá com algumas dicas. Mas o podcast hoje, o tema de hoje, a gente não conseguiu concluir. Né? É muita coisa, vai né? ter que marcar um outro. Eu acredito que o pessoal também vai querer. Eu acho melhor. Porque esse tema aí é um tema polêmico, um tema importante, né? E tem muita coisa para falar. Rapaz, eu tava aqui querendo falar de uns hormônios aqui, queria falar do fígado, doença hepática gordurosa não alcoólica, resistência à insulina, um monte de coisa, aí não deu tempo. Não deu Pede tempo. aí para ver se dá para deixar umas 2 horas aí, não. Vamos fazer um apelo aí. Apelo. Então tá bom, faz suas considerações finais e vamos marcar um próximo. Bem, então minhas considerações finais em relação a que a gente falou, né, de políticas públicas de saúde. Prevenção é o que a gente tem que fazer. Políticas de prevenção, políticas que realmente sejam reais, não que fiquem no papel. Né? Esses dias eu ouvi de um prefeito que ele trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Eu ouvi isso de um prefeito. Então, que isso aconteça, que seja a vontade de todos os gestores públicos. Perfeito. Que faça igual, né? Para trabalhar 24 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31, dependendo do mês, e 365 dias por ano. Porque se você trabalha, porque a gente tem que fazer, eu já estou com a minha manga arregaçada. Entendeu? Você tem que arregaçar as mangas e botar a mão na massa. Sábado, domingo, feriado, não tem essa. Não tem essa. Tem que trabalhar. Então, assim, o gestor público que se propõe... Eu estive uma vez num hospital que estava com um monte de perrengue, né? E aí eu chamei o gestor lá da ocasião, o diretor de momento. Falei com ele assim, meu amigo, eu estava na época, com uma ocasião, com uma pessoa que estava para dar luz. E aí eu falei, olha, vai dar luz aqui no corredor. Né? O que o senhor vai fazer? Mas eu tenho um cara infartando aqui, outro ali. Então, se você não tem condições de dar conta do seu hospital, então você entrega a sua posição. Entrega o seu cargo e dê a condição para quem vai gerenciar o hospital da forma adequada. Eu penso que se o gestor vai fazer, que faça. Entendeu? E claro, obviamente que não é ele que faz tudo. Ele tem que ter a sua equipe de apoio ali para executar. Então, que a equipe faça. Trabalhe, então, conforme esse exemplo que eu citei aqui, né, desse prefeito que eu ouvi. E, se vai ser feito, que seja feito na prática, que não fique só para inglês ver, que aconteça, faça acontecer. Sim. Essas são as minhas considerações. Mas não estou dando conta do recado, então passa o bastão para quem vai dar, porque alguém tem que dar. O que não pode é o povo ficar sofrendo. Isso em relação à questão que a gente falou. Em relação ao Mão de Aro, indico o uso dentro de uma estratégia terapêutica, desde que tenha um objetivo específico em casos específicos. Não de forma que a gente está vendo aí, para perder 5, 6 quilos, sem prescrição médica, sem orientação de um nutricionista, sem orientação profissional, sem mudança de estilo de vida, de qualquer maneira, ou às vezes até comprando que diz aí no mercado negro, né? Compra sem ser um de marca, pega o que encontra. Os efeitos colaterais, cuidado, os efeitos colaterais podem prejudicar muito a sua saúde. Então, atenção, cuide da sua saúde. Essas são as minhas considerações finais.
cuide da sua saúde e não cuide dela só no dia de hoje, né? Porque a sua saúde é um bem precioso. Cuide dela hoje e sempre. Hoje e sempre. Não pense só hoje, pense no amanhã também. Espero que tenham gostado. Espero que vocês tenham. Espero que você também tenha Não, gostado. foi muito bom. Eu só queria ter mais tempo, né? De estar aqui. Já. E as pessoas vão lá nos comentários, vão dizer se gostou, e nós vamos novamente chamar o Dr. Paulo Viana para participar aqui do podcast, para esclarecer mais em relação a essas questões de saúde, tá bom? Será um Com prazer. um prazer imenso. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pelas informações, enriqueceu muito o podcast e acredito que enriqueceu muito para as pessoas que estão do nosso lado, do outro lado, assistindo. Obrigado. Eu que agradeço. Grande Obrigado. abraço a todos. Eu que agradeço. Amém. Obrigado.